Olá! Hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial. Nossa entrevistada do canal Conexão com o Futuro será a Master Coach Daniela Bizão. Oi, Dani! Olá. Daniela Bizão, ela é graduada em Administração, pós-graduada em Educação Empreendedora, certificada como Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. É assessora da equipe de Fernanda Chaude, em São Paulo, e atua como coach e palestrante em Araras e região. Nosso bate-papo é realmente para a gente poder relaxar, para que a gente possa cultivar boas vibrações e começar com o pé direito o ano de 2021, trazendo ferramentas para que a gente possa iniciar esse ano com mais autoconfiantes, resilientes e tendo consciência do nosso papel perante a sociedade. Bom, vamos lá, Dani. Dani, primeiramente, eu gostaria um pouco que você definisse o que é coaching. E uma vez eu vi uma definição muito interessante, que é o profissional, que ele atua para que você possa... a definição é assim, o coach é o profissional que ajuda você a entender o ponto aonde você está, ao ponto onde você quer chegar. É isso mesmo, é isso Dani? Mesmo. Como são as ferramentas para isso? Por favor, se apresente. Primeiramente, muito prazer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como a Patrícia comentou, é uma grande amiga. E vamos falar um pouquinho então. O coaching é isso, é o famoso ponto A e ponto B quando a gente fala de coaching, né? Então, eu sempre costumo dar o exemplo mais simples, que é quando você chama um táxi. Então, você quer chegar em algum lugar. Só que se você entrar no carro e falar para o motorista, me leva, ele vai continuar parado, porque ele não sabe aonde ele tem que te levar. No coaching é mais ou menos assim, né? É um método científico, testado, comprovado, que te ajuda a sair da situação que você tá para chegar na situação desejada. Por isso que a gente sempre usou, né, o exemplo do táxi. Então você entra no carro, você sabe onde você tá, o motorista também, e ele te ajuda a chegar lá. Mas quem vai falar aonde quer chegar não é o coach, é o cliente. Então a mesma coisa do motorista, você fala onde você quer ir e aí ele te leva. E é difícil, Dani, a pessoa saber onde ela quer chegar? Talvez o ponto mais crucial aí para o coaching, para que ele possa exercer um bom papel, é você detectar na pessoa que ela saiba aonde ela quer chegar. Na verdade, assim, o grande desafio do profissional e do cliente é que geralmente a gente sempre fala até para os novos que estão se formando. O que o cliente te traz geralmente ainda não é o que ele quer. Ele te traz uma ideia muito nublada daquilo que ele acha que é o objetivo dele. Então, através do método, e é por isso que é um processo, né, com começo, meio e fim, ele vai expandindo essa consciência para ter clareza do que realmente ele quer. E aí você define com ele os passos. Então, nesse início de processo, por isso que eu até comento, né? Não existe um processo de coaching que seja 2 sessões, não existe. A pessoa tem que expandir a consciência para ter clareza realmente de onde ela quer chegar, e aí você consegue trabalhar com ela planejamento e essa caminhada toda, né? E essa caminhada. E eu já vi que o coaching, ele é norteado por 4 pilares, né? Que a gente fala que é o foco, planejamento, ação e melhoria de resultado. Então, como que a gente consegue unir esses elementos e transformar essa teoria na prática? Isso, o método, né, que eu utilizo é o método FARM, que é justamente isso, né? Ele tem um foco, ele tem ação, resultado e melhoria contínua. O que significa? A gente trabalha, essas ferramentas do método, elas vão trabalhando o ser humano nesses pilares. Então, a gente tem ferramentas para foco, ferramentas para ação, ferramentas para o resultado e depois a melhoria contínua, que é assim, então eu passei pelo processo de coaching e não preciso fazer mais nada, tô pronto, né? O que a gente brinca, o passe de mágica. Sim. Muito pelo contrário, aí só começou a caminhada. Sim. Então, cada ferramenta que eu aplico no processo, ela tem uma sequência lógica, ela não... Por isso que não tem como você misturar coisas, ela tem uma sequência que cientificamente vai gerar resultado e os insights e toda a consciência que o cliente precisa receber para alavancar e alcançar os resultados, né? Muito bom. E dentro desse processo,
nós vemos aí que existe um elemento muito importante que é uma chavinha no ser humano que todos estão falando, que é a resiliência. Sim. Certo? Ela vem sendo muito utilizada. Em linhas gerais, a gente chega a definir que é a nossa capacidade de nos adaptarmos às mudanças até as mais difíceis. Então, como que podemos exercitar essa resiliência tão importante, tão fundamental nos dias de hoje? Primeiro, a gente precisa sempre entender, e eu vou falar um pouquinho mais adiante, que tudo começa com um pensamento. Perfeito. Tudo vem do pensamento. Com e por certeza. mais que muita gente fale, imagina, né? Principalmente quando a gente entra em coisas mais específicas como lei da atração, ação e reação, é um pouquinho mais complexo de primeiro momento compreender, tudo começa do pensamento. Então, se a gente não trabalhar essa mentalidade, a gente não vai conseguir transformar em ações, que é o que eu falo para todos os clientes e para todo mundo que já foi em palestra, tudo, que é o processo, né? Pensar, sentir e agir. Então, eu penso. Primeiro eu penso. Aí ele vem para o sentimento. Aí vem o sentimento correspondente. E desse sentimento correspondente tem uma ação. Sim. Tem, né, alguma atitude que eu vou ter disso. Então, enquanto eu não estabelecer esse pensar, sentir e agir, que ele não ficar muito claro para mim, eu vou começar pensando errado, eu vou ter sentimentos correspondentes ruins e aí os resultados vão ser ruins. E muitas vezes a gente se pergunta, da onde que veio tudo isso? E é de um pensamento, de alguma coisa, né? E aí, na inteligência emocional, eles trouxeram um novo termo, que eu até reservei para trazer, que é a antifragilidade. Antifragilidade. Eles estão trocando a resiliência por antifragilidade. Por quê? Eles entenderam que assim, quando eu me torno resiliente, para eu voltar para o meu estado normal, eu endureço. E a antifragilidade, até num curso que eu tenho online, bem basiquinho assim, eu explico que é como um músculo. Quanto mais você fortalece, mais ele vai e volta sem enrijecer, ele se fortalece. Então a antifragilidade é mais ou menos isso, né? Você passa por desafios, passa pela crise, passa pelo estresse e quando você volta, que você superou aquilo, você não está enrijecido. Você tirou aprendizados, então você sabe o que fazer numa próxima vez, o que não fazer, mas você não está endurecido, nem amargurado, nem... Né? Então é o contrário do frágil. Eu me torno forte, eu enfrento aquilo, mas eu não fico duro. Sim. Então eu gostei muito quando eu estudei. Gostei, com mais elementos, Isso, né? Para absorver aquilo sem ficar também tão racional em relação às coisas. Eu vou né? continuar, né, tendo minhas emoções que vêm, né, do pensamento. Sim. Eu vou estar melhor preparado, mas eu não vou estar rígido no sentido de não ser flexível, de não estar aberto a novas ideias e situações. Então, quando eu estudei isso, e foi durante agora a pandemia, foi abril mais ou menos, eu achei assim muito legal, que ainda que a resiliência a gente tá entendendo ela, dá para ela ser melhorada. Exatamente, sempre novos conceitos, Sempre. né? E eu acho que isso é uma busca constante, né, Dani? Porque a gente vai entrar num aspecto agora que eu acho que é muito importante, que é essa busca pelo autoconhecimento, né? Então, se a gente está percebendo que você pode melhorar, as mudanças elas exigem que a gente caminhe para o sentido da evolução, mas a gente precisa se autoconhecer. E como que esse processo, como que as pessoas estão abertas para isso? Tanto se fala, mas o ser humano está aberto para isso? Esse é o desafio que eu falo, do autoconhecimento. Todo mundo fala, que nem você comentou, mas as pessoas elas acreditam que autoconhecimento é quando você me pergunta meu nome, minha profissão e o que eu faço. E aí eu falo, e quais são suas forças, quais são seus sonhos, quais são também seus desafios, aquele pontinho que você evita mexer porque dói. E aí a gente vai aprofundando um pouco, né? As pessoas, elas têm, a gente fala que é uma preguiça do autoconhecimento. Por quê? Ele dá trabalho. Dá trabalho. Né? Ele mexe, ele não é aquilo que muitas pessoas vendem, a fórmula mágica que você vai... Claro que isso tudo contribui, mas não é um livro, um curso, um processo que vai fazer você, pronto, agora eu tenho autoconhecimento. É uma caminhada, né? Então, sempre. Eu falo, às vezes, eu uso meu próprio exemplo, e uso o exemplo também da Fernanda, que eu tô na equipe agora, que faz mais ou menos, desde que eu comecei a me desenvolver, foi desde 2013, então aí tem 7 anos de caminhada. E no começo você acha, não, é um curso, um ano, tô pronta. E você vê como não tá. Eu comecei como aluna dela, até hoje, agora trabalho com ela e sou aluna.
E nesses cursos mesmo de autoconhecimento, o quanto que a gente tem preguiça, porque é trabalhoso, não é passe de mágica. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que as pessoas, elas falam, eu quero até a página 2. A hora que começa a incomodar, não, é só papo. Não, só é papo quando você não aprofunda. Pois é. Então, eu senti assim que depois de tudo que aconteceu esse ano, as pessoas pelo menos estão entendendo assim, não é fácil, dá trabalho, mas agora eu tô vendo que eu preciso. Então eu sempre vejo o lado bom e eu tô entendendo, tô sentindo que as pessoas estão... não sei se eu tô preparado para buscar, mas eu já quero. E isso já me deixou muito feliz que, né, de tantos pontos negativos, tá aflorando um lado que é muito importante, né? Que para você conseguir fazer o bem, ajustar o que precisa, você precisa se conhecer. Precisa se conhecer. E até um tema que eu queria abordar com você, que é a própria autoconfiança, ela não existe sem o autoconhecimento, porque ela é resultante disso, né, Dani? Não existe. E a autoconfiança, muita gente atribui também a autoestima, de olhar para o espelho e achar que você também... Isso também faz parte. Sim. Mas ela tá muito mais alinhada a você falar uma coisa, ser congruente com o que você fala, com o que você vive, com o que você acredita. As suas ações e sua fala tá congruente, é muito mais isso. Então, por isso que sem o autoconhecimento, não tem como ter autoconfiança, né? É você acreditar em você mesmo, porque você vive sua verdade e não o padrão que colocam ou a realidade que você vive e que te foi passada. É viver em essência, né? Viver em essência. Seja o exemplo daquilo que você quer ser. Isso. Né? Por isso que eu sempre falo, até quando eu comecei a trabalhar com coaching, antes de trabalhar, eu fui fazer. Antes de dar um curso, eu fui ser aluna. Antes de estar, né, numa palestra, eu fui ouvir e entender. Não tem como a gente... Na internet até tem, você se sustenta até o momento que você é colocado à prova e que, nossa, era só uma imagem. Então não dá pra você viver incongruente com aquilo que você é em essência. Então não tem como ter autoconfiança sem autoconhecimento. Sem autoconhecimento. Não. É uma estrada. É uma estrada que estão totalmente ligadas, né? Dani, aí você falou, nós estamos vivendo aí nesse processo que foi... Muita gente tem aquela sensação, nossa, como passou tudo tão rápido, né? Nem fiz o que precisava ser feito, principalmente nesse ano de pandemia que acelerou, eu falo isso pela minha área de atuação, que é tanto na área da tecnologia, do marketing digital, que a gente sabe que foram acelerados aí 8 anos em 8 meses. Né? Essa é a premissa aí do que a gente vem vendo e que realmente tem se mostrado. E o ser humano, ele está sentindo o efeito de tudo isso, por isso que impacta na vida da pessoa. E ela acha que não fez porque nós estamos sendo assim, sufocados com uma avalanche de informação. E a gente acha que não está dando tempo de fazer tudo, né? E essa pergunta de falta de tempo, ela gera ansiedade, ela faz com que a gente não consiga saber planejar o nosso tempo, fazer a gestão do tempo. Como que a gente consegue lidar tudo isso para sair dessa sensação que parece que vai sufocar e que a gente não fez nada num ano que foi tão atípico, né? É verdade, é uma coisa que eu sempre comento que assim, foi um ano atípico, a gente teve muito mais tempo, entre aspas, inclusive para ficar em casa, e a gente ainda fala, meu Deus, voou e eu não fiz nada. Então, tem muito a ver, gera ansiedade sim, pelo excesso de informações. É isso que você falou. Isso. Né? Foi um turbilhão de informações que geram essa sensação de não estou dando conta, né? Então, por isso que antigamente as pessoas eram mais calmas, porque o nível de informação era muito mais lento. Exatamente. Então, isso biologicamente tem tudo a ver, né? A neurociência explica muito isso. E tanto que assim, a demanda de coaching nesse período de gestão do tempo foi o que mais chegou, assim, eu não consigo fazer tudo que eu preciso. Sim. Só que aí que tá, eu sempre falo, né? Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo. Por que será que algumas pessoas conseguem e outras não? E na verdade tudo está relacionado a planejamento e prioridade, né? Algumas pessoas ainda relutam com o planejamento. E eu aprendi também, é muito legal assim, claro que a gente não tem controle sobre tudo. Esse ano acho que foi a maior prova disso, a gente não tem controle. Sem dúvida, não tem como trabalhar isso dentro da gente, né? E aí né? o que acontece? A gente precisa se planejar mesmo assim, porque muita gente fala, tá bom, eu não tenho controle, então por que eu vou perder tempo fazendo planejamento? E na verdade a pessoa ela entra naquela onda de deixa a vida me levar.
Então ela piora uma situação que ela já não tem controle. Sem dúvida. Então qual que seria aí uma dica, né? A gente tem 3 situações num dia, vamos pensar num dia de trabalho. Certo. A gente tem aquelas coisas que são importantes na nossa rotina, as que são urgentes e as que são circunstanciais. É ótima essas definições. Então a né? gente precisa reservar um tempinho para cada uma e para os imprevistos. Porque aí também se eu encho o meu dia de tarefas e não deixo para os imprevistos, aconteceu uma coisinha, eu já me atrapalho. Então eu sempre falo assim, foque em fazer o que é importante. Faz lá o checklist do dia, o que é importante e que vai me gerar resultado negativo se eu não fizer. Foca naquilo. Urgente é o próximo que você vai dar uma olhada, dar uma atenção especial. Aí eu brinco. Se não for caso de vida ou morte, até o urgente pode esperar um pouquinho. E o circunstancial é aquelas coisas que vão acontecendo na sua rotina e você vai encaixando. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas deixam o importante. Elas vão fazendo as circunstâncias e vão olhar para o urgente. Aí o importante de hoje, ele vira urgente de amanhã. E a pessoa acumula excesso de urgência. Sabe aquelas mesas que você chega na empresa e a pessoa fala, tudo isso é urgente. Exatamente. Tudo isso aí é urgente. Vem a famosa ansiedade. Isso, e aí a pessoa fica apavorada e o estado emocional dela não vai deixar ela resolver. Né? Então assim, olha pro importante, mesmo que o urgente tá ali. Sim. Fez o importante, aquele checklist, ele dá uma sensação pra ansiedade maravilhosa. Dá porque eu faço isso. Não é? Nossa, eu ponho no meu bloquinho de notas e vou ticando, é uma delícia. E aí a sensação. você vê o quão produtiva você foi. Porque se você não tem esse controle que parece mínimo, você tem a sensação no final do dia de que não fez nada. Rodou e não finalizou. Então o checklist é muito importante. Aí depois você vai pro urgente, vai resolvendo. Apareceu um outro urgente, sempre pensa qual o impacto de eu não fazer isso hoje. Se for um impacto, a gente fala, né, nível 1, nível 2, tudo bem. Se você for, nossa, é nível 5. Se eu não fizer isso, meu dia ou minha família, depende da área que você tiver, for impactar demais, aí você já prioriza. Porque tem gente que fala pra mim, Dani, mas tudo é importante. Eu tenho um cliente que eu sempre brinco, ele fala, mas dos urgentes, todos são importantes. Tá bom. Então vai, qual que é a importância número 1? Que se você não fizer ele, desespero. Ah, então tá, esse é número 1. Até dentro dos urgentes importantes, você tem que priorizar. Sim. Porque é a falta de prioridade que faz a gente ficar... E se a gente não tomar cuidado, todo mundo se bagunça. Bagunça, é perfeito isso. Então definir prioridades, isso, né? Definir prioridades, até no que é urgente, no que é menos urgente. E aí você vai conseguindo criar uma rotina. Que a rotina é muito importante, né? Não tem como começar o dia e... Porque senão bagunça, todo mundo bagunça. Bagunça. Dani, eu queria falar de um assunto que tem a ver com isso também, mas é legal a gente falar sobre isso porque a gente percebe que muitas pessoas vivem essas situações. Sabe aquelas situações que a gente gera um incômodo na vida da gente? E você não sabe se é num ambiente de trabalho, que houve uma discussão ali, algum desentendimento, alguma palavra meio errada do chefe, ou que você fez para alguém, ou as relações afetivas, familiares. Enfim, são situações que a gente vive e que muitas vezes dá um incômodo, aquele negócio estranho no peito. Eu acho que todo mundo passa por isso é comum, é meio que essencial na vida do ser humano, mas como que a gente torna essas ações conscientes para que a gente se ajude a passar por elas, a minimizá-las dentro da gente. Como tornar isso consciente? Aí entra a troca de pensamento, aquele pensamento que eu falei lá no começo, né? Então eu tive um problema com o meu marido. Eu tive um pensamento em relação àquilo, que pode ser um fato ou que pode ser uma interpretação minha. Então eu tive uma discussão, ele me falou uma coisa e eu interpretei que ele tá achando isso, aquilo. Eu posso perguntar e resolver se for uma situação simples ou se for uma situação que não, nesse momento eu não consigo falar com ele. Eu vou propositalmente pensar em outras interpretações que eu posso ter e que vão me ajudar a ficar calma. E é um desafio, às vezes a gente tá no calor da emoção e fala, não dá pra trocar esse pensamento, mas dá, porque tudo é estado emocional. Então eu pensei que o meu marido ficou bravo comigo e por isso a gente vai ficar uma semana brigados. Qual é outra interpretação que eu posso ter dessa mesma situação? Aí vai aparecer mais uma. Qual é uma outra interpretação que eu posso ter da mesma situação? Aí você acha umas 3. Sim. Dessas 3,
Qual que vai me ajudar nesse momento a ficar mais racional e resolver a questão? Até a hora que eu puder falar com ele ou até a situação acontecer e você escolhe. A nossa cultura ensina que assim, sentir, tô fadado a isso, não tem jeito. Só que a gente pode escolher o pensamento que vai favorecer. Claro que situações ruins vão ter, né? A vida não é em linha reta, tem altos e baixos. Mas a gente tem que se ajudar, que é o que você falou. Sim. Ou eu me deixo levar por aquela emoção, me bagunço ainda mais, crio mais estresse, brigo, ou eu vou escolher meu pensamento. É simples? Não, é treino. É treino. É treino e repetição, é treino e repetição. No começo, nossa, você vai ficar muito mais tempo pensando no problema do que na solução. Só que de tanto treinar, seu cérebro vai entender que o foco dele tem que ser a solução e não o problema. Então, basicamente, o que o coach faz? Ele resolve o problema do cliente ou faz o cliente não ter problemas? De jeito nenhum. A gente só foca na solução. Problemas sempre vão existir. Eu sempre brinco com os clientes. Não é porque você está em processo de desenvolvimento que pronto, sua vida agora é plena. Sim. Não é. Só que você vai focar na solução. Então sempre vão ter as opções e você vai escolher o que vai me ajudar nesse momento. Qual pensamento eu posso ter no lugar? E as perguntinhas, né? O que eu posso fazer agora? Né? Focar no problema vai me trazer resultado? Ou eu consigo melhorar isso? É sempre essa conversa interna fazendo o nosso cérebro ser amigo e não inimigo. Isso é muito legal, né? Porque a gente percebe que o cérebro, ele precisa de treino, ele precisa que a gente converse com ele, porque a gente que manda nessa casa, né? É a gente que manda nessa casa. Não temos que deixar que elementos externos obscurem tudo isso e a gente não consegue ter a consciência das nossas reações, das nossas emoções. É tão importante ter essa consciência, né? É isso mesmo. E quando viram, né, as disfunções, que aí as pessoas vão para os médicos, para os psicólogos, é justamente quando a pessoa para de ter o comando da mente e a mente já está comandando. Exatamente, esse ponto que eu ia perguntar. Aquele momento onde você já está vivendo numa hora que você está pensando assim, eu não consigo sair disso, esses pensamentos estão me sufocando. É essa hora de procurar ajuda? Isso, a hora que você já não tem nem o controle mínimo. O descontrole é normal, né, de emoções. Mas quando você vê que não controla mais e que a sua mente te domina e pro negativo, aí... Porque o correto é a gente mandar no cérebro. Eu brinco que ele é aquela criancinha teimosa. Ele vai fazer birra, ele quer o que é mais confortável, o que é mais cômodo. Só que a gente comanda. Quando isso está invertido, aí é perigoso uma disfunção e tem que procurar ajuda. E a importância mais ainda do profissional de coaching, para que você não chegue nesse ponto. Exatamente. Né? Que você realmente tenha aquela vida tranquila, onde você sabe que os problemas existem, e mais você sabe que você pode lidar com eles. Né? Isso é muito importante. A síndrome, né, de burnout, né, que é a estafa de trabalho. O coaching, ele é o pré. Depois é muito mais complicado e aí não precisa vamos de deixar. Médios, então não vamos deixar. Chegar nisso, exatamente. Que, prevenir. inclusive essa síndrome, eu tô lendo a respeito, está crescendo muito, né? Ansiedade, depressão, estresse, a síndrome, coisas que vieram, não só com a pandemia, já vinha vindo nesse ritmo acelerado, né? Aí só deu... Só agravou. Dani, para finalizar, vamos falar um pouquinho da importância da gente estabelecer um novo modelo mental, o famoso mindset, né? Para que 2021 seja realmente um ano transformador em nossas vidas, para que a gente dê boas-vindas a ele de coração e peito aberto. Como vamos receber 2021? Dá umas dicas pra gente, Dani. Isso mesmo, né? A primeira coisa é acreditar. Se não acreditar, a gente não precisa nem tentar. Eu sempre falo, quando alguém fala assim, eu vou tentar. Eu falo, vai tentar ou vai fazer? Por quê? Se a gente já está indicando para o nosso cérebro que é uma tentativa, ele já vai se esforçar menos, é a criancinha preguiçosa. Então, o primeiro passo é acreditar e colocar sempre assim, metas realizáveis. Vamos ver o que é possível, né? A gente usa muito a modelagem, que é muito interessante. Isso que eu quero, alguém já conseguiu? E eu aproveito essa experiência dessa pessoa não para copiar, não é nada disso, mas para eu me inspirar no que ela fez e falar, se ela conseguiu, eu também posso. Essa é a famosa modelagem, né? Então, se alguém conseguiu, eu posso conseguir. Ou se é uma coisa inovadora, o que eu preciso fazer para conseguir? Sim. E o principal, para não gerar ansiedade, para as pessoas não entrarem nessa angústia, é assim, qual o próximo passo hoje? Eu não tenho controle de amanhã e ontem já foi. O que eu posso fazer hoje?
como eu posso fazer ainda melhor hoje, baseado naqueles planejamentos que eu fiz, né? Que podem ser feitos começo do ano, a cada 6 meses, aí vai de cada um. É legal não ser só no começo do ano, para você acompanhar os resultados, mas qual é o próximo passo? Sempre pensar no próximo. Sim. E também o desenvolvimento, que eu não deixaria de falar. Claro. Se você puder se desenvolver ao longo do ano, desse novo ano que vai chegar, se autoconhecer, e não precisa ser nada absurdo, né? Um livro que você lê, uma boa conversa, tudo, uma live que tanto tivemos, né? Nesse ano de 2020. Foram tão úteis. O básico que você puder fazer de diferente para se desenvolver, no final do ano já vai dar uma diferença enorme, assim, de caminhada, né? Conhecimento à base de tudo. À base de tudo. O aprendizado é constante. O planejamento, né, para não se perder no meio do caminho. E eu sempre falo outra coisa bem interessante. Se você perceber, mas tudo não saiu como planejado. Cada um acredita em uma coisa. Um acredita em Deus, no universo, na natureza. Eu sempre falo, a inteligência maior, ela sempre vai estar ajudando quem se coloca no caminho. É verdade. Então, se você se colocar no caminho e fizer a sua parte, o que não for para ser vai sair e naturalmente o que for para ser vai acontecer. Então, assim, não precisa se preocupar em entrar naquela noia da agenda de meu Deus, faltou isso, faltou aquilo. Faz a sua agenda e vai seguindo, que a vida vai encaminhando tudo que precisa se encaixar. Eu acho que o principal é isso. Muito principal, porque assim, tem uma força maior, né, Dani, que governa tudo isso. Nós nunca estamos sozinhos, eu também acredito muito nisso. Eu acho que é uma mensagem muito boa para passar para vocês, que a gente tem que se desenvolver, tem que buscar o autoconhecimento, sim. Por isso eu trouxe a Dani, uma pessoa tão especial, uma profissional que eu admiro muito e que eu acho que pode contribuir para que a gente comece 2021 acreditando. Eu amo esse verbo, Dani, conjugar o verbo acreditar. Sim, é possível. Vamos fazer a diferença, vamos nos aprimorar. Muito obrigada, Dani, foi um prazer. Adorei você aqui no Conexão com o Futuro. Eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite, é uma honra, sabe que eu gosto muito do seu trabalho também, de você. E é isso, né? O que é do nosso controle a gente faz e o que não é a gente entrega, né? É bem isso. Muito bom. Então, obrigada. Obrigada.